people, how are you guys doing? This is Eduardo, your expert in English language. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Eduardo, seu expert na língua inglesa, e hoje nós vamos iniciar a nossa aula de número 36. And today we're going to start our class number 36, and the book that we are using for beginners is the American English File 3rd Edition Level Starter. E o livro que nós usamos é este aqui embaixo, este aqui, certo? E se você não é inscrito no canal, se inscreva, já aproveita também, deixe o seu like e ative as notificações para que você não perca nada. E se você não me segue ainda lá no Instagram, olha só, aqui ó, me siga lá no Instagram também, que é por lá que você consegue este material na faixa, certo? Em PDF, para que você consiga acompanhar as nossas aulas de uma maneira mais eficaz. Tá certo? Então vamos lá. Vamos lá para a página. We are gonna go straight to page number 42 of the PDF, 43 of the book. Então nós vamos direto lá para a página 42 do PDF, 43 do livro. Vamos lá então, pessoal. O que nós temos aqui, o exercício 3, Grammar. Word order in questions, be and simple present. Então o que nós vamos ver agora na parte gramatical é a ordem das palavras em perguntas, tanto com o verbo to be quanto no presente simples. Então vamos lá. Exercise A. We have right there, reorder the words to make questions. Can you remember Amelia's answers? Então vamos lá. Reordene as palavras para fazer perguntas. Você consegue se lembrar das respostas da Amélia? Então nós temos aqui um apóstrofo, favorite, what, your, of, weekend, part, the. Então, nós temos essas palavras aqui e nós temos que desembaralhar, colocar, então, da maneira correta para tornar uma pergunta. Então, aqui no primeiro exercício, nós temos, vamos lá, vamos desembaralhar. Então, a ordem para fazer perguntas com o verbo to be é... Então, primeiro nós vamos usar um WH, depois nós vamos usar o verbo to be, depois nós vamos usar o sujeito e depois nós vamos usar o complemento, certo? Então, vamos lá. Então, nós temos aqui, espera aí só um pouquinho, que dá uma travadinha às vezes, mas... Só esperar um pouquinho que já começa a aparecer. Isso, agora sim. Então, nós temos aqui what's, ok, what's your favorite part of the weekend? Aí nós já temos aqui um ponto de interrogação. Então eu tenho aqui um WH, o verbo to be, que está contraído, né? Que está what is, what's. O sujeito your favorite part of the weekend. Certo? Então qual é a sua parte favorita do final de semana? What's your favorite part of the weekend? Aí nós temos aqui na pergunta de número 2, no exercício de número 2, né? Então, como nós temos que fazer uma pergunta olha só, então nós temos aqui o verbo to be. Então é o seguinte, eu tenho um WH, tenho o verbo to be, tenho o sujeito e complemento, caso tenha. Se eu não tenho um WH, eu passo para o próximo passo, que é o verbo to be. Ok? Então vamos lá. Are you tired on Sunday evening?
Ok? Are you tired on Sunday evening? Você está cansado no domingo, no final do dia? No final do dia de domingo? Vamos para a terceira. Saturday, do usually what do you on? Ok, vamos lá então. Agora, nós não temos o verbo to be, mas a sequência é muito parecida. Então, olha só. Então, nós vamos ter o WH, é a ordem, tá? Nós temos o WH, nós vamos ter depois do WH, ao invés do verbo to be, como não existe o verbo to be, então eu vou usar um verbo auxiliar, depois eu vou usar o sujeito, o verbo principal e complemento. WH, verbo auxiliar, sujeito, verbo principal, complemento. Então aqui eu vou usar. Tem o WH? Tenho. WH são aquelas. Quem já assistiu às aulas anteriores, é só voltar e assistir às aulas, que nós temos 6 perguntas abertas com um WH, né? Que são os WH questions. What, where, when, how, why, who. Tá? Então aqui nós temos o what. Ok. What do you usually do on Saturday? What do you usually do on Saturday? O que você costuma fazer no sábado? O que você geralmente faz no sábado? Tá? Vamos para o próximo. Olha só. Nós não temos aqui o verbo, o WH. Então, vamos direto para o verbo auxiliar. O primeiro verbo auxiliar que eu uso é o do, que é o verbo auxiliar do presente simples para todos os verbos, com exceção do verbo to be. Tá? E dos modais. Mas, enfim, isso é uma outra coisa. Então, pense na maioria dos verbos. Então, eu tenho aqui do you. Você. Do you do? Você faz. Ok? Do you do the same thing every weekend? Você faz a mesma coisa todo fim de semana? Ok? Let's go now to part B, which is Grammar, page 104, Grammar Bank 7a. Então agora nós vamos lá para o final do livro, na página 104, e nós vamos fazer o Grammar Bank do 7a. 100. Ó, lembrando que página 103 do PDF, 104 do livro. Então, nós vamos ver aqui word ordering questions. Word ordering questions. Questions with a be. Olha só, então eu tenho aqui os WHs. Caso não tenha o WH, eu já vou direto para o verbo to be, depois eu tenho o sujeito, depois eu tenho o complemento. WH, verbo to be, sujeito, complemento. É essa a ordem para formar perguntas com o verbo to be. Então, eu vou agora colocar o áudio para que a gente possa escutar esse exercício. 7.5. Let's go. Just a moment. Seven point 5. Are you tired? Are you a student? Is this your coat? Is the store near here? How old are you? Where are you from? What time is it? Why are you late? Who are you?
Ok, let's go straight to the questions. Are you tired? Você está cansado? Are you a student? Você é um estudante? Is this your coat? Este é o seu casaco? Is the store near here? A loja é perto daqui. How old are you? Quantos anos você tem? Quão velho você é? Where are you from? De onde você é? Lembrando, olha só, que em perguntas, de onde você é. Esse de, preposição, nós vamos usar sempre no final na pergunta. Então, em português, a gente usaria, se fosse fazer a tradução ao pé da letra, ok? From where are you? De onde você é? Esse de onde, com quem, ok? With who, não existe. Who are you going with? Então, preposições, a gente em perguntas, nós usamos no final dela, certo? E nós mantemos o WH na sua essência no início. Então aqui, where are you from? De onde você é? What time is it? What time is it? Que horas são? Why are you late? Por que você está atrasado ou atrasada? Who are you? Quem é você? Word order. Ok? Em sentenças afirmativas, subject verb. Então nós vamos usar da seguinte maneira: They are American. Então nós vamos usar primeiro o sujeito, depois o verbo. They are American. Na pergunta, nós vamos usar primeiro o verbo to be, nesse caso, né? Depois o sujeito. Are they American? Are they American? Se eu tiver ainda um WH, eu vou primeiro usar o WH, verbo to be, sujeito e complemento. Where are they from? Nessa sequência. Ok? Agora vamos ver com os demais verbos. Então nós vimos aqui uma parte fazer perguntas com verbo to be, agora vamos ver como fazer perguntas com os demais verbos. 7.6, listen and repeat the examples, then read the rules. Vou colocar o áudio aqui pra gente então. 7.6. Do you go out on Friday nights? Where do you go? What does your sister do? What music do you like? When does Jane go to the gym? How do you spell your name? Who does she live with? Então vamos lá para as perguntas. Olha só, então eu não tenho o verbo to be, lembrando que o verbo to be significa ser e estar, e conjugado vai depender muito, né? Então quando eu coloco I am, eu sou ou eu estou. You are, você é, você está. E assim por diante. Quem não conhece ainda o verbo to be, ou quem não se lembra, faça uma maratona aqui dos meus vídeos, volte lá atrás nas minhas primeiras aulas, que é só assistir que você vai compreender perfeitamente o verbo to be. Então vamos lá, pessoal. Listen and repeat examples, then read the rules. Questions with other verbs. Então perguntas com outros verbos. Então nós temos aqui o verbo auxiliar, auxiliary verb, subject, base form of be. And here we have the WH questions. Então, olha só, se eu não tenho o WH para fazer a pergunta, se eu vou fazer uma pergunta que não necessita de um WH, que eu geralmente, perguntas sem o WH são perguntas que você tem duas opções de responder, ou sim ou não. Perguntas com WH, você tem uma resposta direta. Ok? Então vamos lá. Do you go out on Friday nights? Do you go out on Friday nights? Você sai às sextas à noite? Aí você geralmente tem duas respostas possíveis, ou sim ou não. Where do you go to? Where do you go to? Where do you go to é ótimo. Where do you go?
né? Porque where do you go to é para onde você vai e aqui onde você vai, né? Por isso que eu usei, enfim, a preposição no final. Onde você vai? What does your sister do? What does your sister do? O que sua irmã faz? What music do you like? What music do you like? Que música que você gosta? When does Jane go to the gym? When does Jane go to the gym? Quando que a Jane vai para a academia? How do you spell your name? How do you spell your name? Como você soletra o seu nome? Who does she live with? Who does she live with? Com quem ela mora? Então aqui, word order, auxiliary, subject, base form. Então nós vamos ter o verbo auxiliar, sujeito e o verbo principal. E a base do verbo principal. Do you go out on Friday night? Word order, question, auxiliary, subject, base form. Where do you go? Então pergunta aberta, WH, verbo auxiliar, sujeito, a base do verbo principal e, se necessitar, complemento. Certo? Então, é isso, pessoal. Vamos voltar, então, lá para a página onde nós estávamos. Page 42 of the book, of the PDF, 43 of the book. Exercise now, exercise 5, speaking. Look at the questions. What are the missing words? Think about your answers. Então, pessoal, o que está faltando aqui? Quais são as palavras que estão faltando aqui? Porque aqui nós temos go out on Friday or Saturday night. Então se a pergunta é para mim, olha só. Então, o que eu preciso fazer? Então do you go out on Friday or Saturday night? Aí aqui nós temos, né? Where do you go? Where do you go? E pergunta, where do you go? Ok, então é isto. Aí nós temos aqui, go shopping on Saturday. Where? Então aqui, do you go shopping on Saturday? Olha só. Do you go shopping on Saturday? E pergunta. Alright, next one. Olha só, o que será que está faltando aqui? Do you do housework on the weekend? Do you do? Você faz tarefas domésticas no final de semana? Do you do housework on the weekend? E ponto de interrogação. Next. Ok. Play sports or exercise. Então vamos lá. Do you play sports or exercise? Do you play sports or exercise? Ponto de interrogação. Aí aqui, what? Tá faltando alguma coisa, né? What do you do? O que você faz? Relacionado ao esportes, né? Ou exercícios. Aqui também eu tenho, olha só, o que está faltando aqui. Do you watch sports on TV? Do you watch sports on TV? E ponto de interrogação. And question mark. What do you watch? What do you watch? Question mark. E o que você assiste? Pergunta. What time do you get up on Sunday?
What time do you get up on Sunday? A que horas você se levanta no domingo? Next question. Where do you have lunch? Onde você almoça? Next question. How do you relax on the weekend? Oops. Relax on the weekend. Question mark. Ok. Como que você relaxa no fim de semana? Olha só, isso aqui você vai, né, na sequência ali, só no modo automático. E aqui eu tô falando, olha só, então aqui eu tenho aqui um adjetivo, usually tired on Sunday evening. Então aqui, olha só, então are you, verbo to be, are you usually tired on Sunday evening? Question mark. Você geralmente está cansado ou cansada no domingo final do dia? E por quê? What time do you go to bed? What time do you go to bed? A que horas você vai para a cama? And last question right here is, olha só, favorite part of the weekend. Então qual é a sua parte favorita do final de semana? É verbo to be, não é? Então what is your favorite part of the weekend? Question mark. All set? Exercise here B. Now ask and answer the questions with a partner. Write your partner's answers. Olha só, pessoal. Essa parte aqui eu faço nas minhas aulas com os meus alunos, nos meus grupos que eu tenho de aulas. Já falei para vocês aqui algumas vezes, né? Para quem me acompanha já há algum tempo, então vocês sabem que eu tenho grupos de aulas durante a semana, às segundas e quartas, das 8 às 8h50 da noite, e terças e quintas, das 7 às 7h50 da manhã, e aos sábados, das 9 às 10h40. Então, se você quiser participar de um dos meus grupos, manda uma mensagem aqui para mim, ou no meu Instagram, né? Ou também no meu WhatsApp. Me procura, porque o valor está imperdível. Com certeza cabe no seu bolso, você vai abrir os seus horizontes, com certeza você vai conseguir uma promoção melhor no seu trabalho. Mas mesmo que você, sabe, independente de trabalho, você vai abrir os seus horizontes, você vai poder conversar com pessoas de outras nacionalidades, você vai poder ler conteúdo que não é só focado aqui no Brasil. Então assim você vai abrir o leque para a sua vida, vai abrir horizontes. Ok? Então vamos lá, continuando. Então, depois, né? Então vocês podem responder essas perguntas, podem enviar aqui nos comentários que com certeza eu vou ler e depois eu faço a correção para você. Combinado? Vamos lá. A segunda parte aqui é Words and Phrases to Learn 7a. Então nós estamos chegando ao final do capítulo 7a. Então toda vez que nós tivermos Words and Phrases to Learn, são as palavras e frases principais de cada unidade. Então nós vamos lá para o final do livro, na página 132, 131 of the PDF 7a. Então nós temos aqui o que são as principais palavras e frases da unidade 7A. Vou colocar o áudio para nós escutarmos e depois nós vamos falar sobre cada uma delas.
Just a moment, and it's going to start. 7.9. Percent. Do the same thing. Fun. Exciting. At home. A restaurant. A supermarket. Watch Netflix. It depends. More or less. Except. Definitely. Ok, pessoal, vamos ver então um por um aqui. Então nós temos percent, porcento, do the same thing, fazer a mesma coisa, fun, engraçado, divertido, exciting, ok? Excitante, mas no sentido de agitado, de bom. At home, em casa. A restaurant, ou um restaurante. A supermarket, um supermercado. Watch Netflix, assistir Netflix. It depends, depende. More or less, mais ou menos. Except, com exceção. Definitely, definitivamente. Ok? Então, com isso, com esse exercício... Opa, saí aqui. Com esse exercício, então, nós chegamos no final da nossa unidade e também da nossa aula. Quero agradecer muito a sua participação aqui. Muito obrigado por tudo. Obrigado por estar aqui comigo assistindo. Espero que você esteja desenvolvendo bem. Estou aqui à disposição e te vejo na nossa próxima aula. Ok? Combinado? Thank you so much. Um abraço e beijos para todo mundo aí. Te vejo na próxima aula. Thank you so much. Bye bye. Take care.